Se você tivesse uma filha, quais livros necessariamente indicaria para ajudar na formação enquanto pessoa e enquanto leitora? Eu pensei muito nessa pergunta. Eu me lembro que muitas coisas que a minha mãe me deu de presente ou que eu me interessei e que ela comprou, eu acho que eram livros bem adequados, né? Que ela me deu de presente Alice no País das Maravilhas, eu daria para minha filha. Alguns, não todos, mas alguns dos livros do Monteiro Lobato também, o Saci, Caçada de Pedrinho, Reinações de Narizinho, também daria para minha filha ler. Algumas coisas que eu me interessei depois, né? E que ela comprou para mim. A série Johnny, As Aventuras de Tom Sawyer. Ela me deu de presente porque era um livro que ela falava muito, né? E aí, por fim, ela achou uma edição e comprou para mim. Não era nenhuma edição com a tradução completa, era um recontado da Edições de Ouro, né? Mas aí eu li Coração, do italiano de Amices, que é um livro muito bonitinho também. Ele é criticado geralmente por ter um lado assim que exalta o patriotismo italiano, né? Aí as pessoas levam muito, eu acho, para aquele lado do politicamente correto e só veem os defeitos, não param para reparar que o Coração é um livro assim que valoriza muito os valores, né? Qualidades em geral, né? Amor, amizade, humildade, né? Ser capaz de reconhecer quando você errou com seu amigo ou errou com seu colega de escola e ir lá e pedir desculpas, né? Tudo isso tem no livro, no Coração. E eu acho muito bonitinho. Eu não tornei a ler, né, essa edição recontada quando eu cresci, não. Mas as lembranças que eu tenho dessas passagens são agradáveis. O patriotismo a gente pode discutir, mas eu não acho que seja para eliminar o livro de uma vez por causa disso. Até porque tem muito livro para adulto, para jovem e tudo, que se a gente fosse pegar e examinar, você ia ter muita coisa que repreender. E continua sendo publicado e todo mundo elogia. Então, deixa quieto. Então, todos esses livros eu levaria para minha filha, né? Eu compraria para ela, ou estimularia a ler, contaria as histórias. A minha mãe contava partes da Bíblia para gente, né? Trechos dos Evangelhos também. Ela não lia, mas ela contava, né? Ela não pegava a Bíblia e lia com aquela linguagem, né? Que é mais difícil para uma criança. Mas ela contava muitas coisas, né? Muitos episódios, muitos trechos da vida de Jesus que a gente tem nos evangelhos, ela contava pra gente, pra mim e pra minha irmã. E alguns livros que eu li como adulta e que são infantos juvenis, eu compraria para minha filha, né? Anne de Green Gables, com toda certeza. Matilda, com toda certeza. As poesias sem pé nem cabeça do Eduardo Lear, né? Para estimular esse lado mesmo da criança, não desista, né? Do seu lado absurdo, fantasioso, que gosta da inventividade das coisas, né? E que não está tão preocupado com lógica, né? E com coerência. A infantil, o lado infantil, ele tem uma lógica própria, né? Existe uma lógica infantil. Por que a gente tem que simplesmente descartá-la porque não é a nossa? Então eu acho que são livros que eu daria, sim, com certeza. Se eu tivesse uma filha, eu daria para ela, ou contaria alguma coisa e estimularia, né? Ela a se interessar e pegar para ler. E eu acho que são livros que fazem bem, tanto a criança enquanto leitora, quanto enquanto pessoa, né? Eu falei do que eu acho de bacana no coração, né? De Amices, que eu lembro até hoje. O trechinho que os meninos brigam, né? São dois meninos que são muito amigos. E depois o que conta a história, né? Que é um dos garotinhos que conta a história. Aí ele vai lá e pede desculpas ao amigo, né? Não, ele vai, né? E não chega a pedir desculpas. Mas aí o amigo chega para ele, né? E fala que eles não devem brigar e estende a mão para ele. E quando o garotinho chega em casa e conta isso pro pai, o pai fala: Você deveria ter sido o primeiro a estender a mão para ele, né? Porque ele fica naquele orgulho, né? Ele não quer mais brigar, né? Que eles tinham marcado até para sair no tapa mesmo. Ele não quer mais brigar, mas ele tá sem graça. Mas o amigo dele tem essa humildade, né? E essa coragem de chegar para ele e falar, né? Que não, eles não querem, não devem brigar entre eles, né? Eles são amigos, não vão brigar por besteira.
Então, tem umas coisas que ficaram na minha lembrança que são muito bonitinhas. E eu acho que são... Esse eu não posso falar tanto porque eu li um recontado, né? Eu não sei qual é exatamente a escrita do Diamises. Mas outros eu lembro, né? Inclusive esses que eu li como adulta, né? Que são esplendidamente escritos, né? O Ana de Green Gables é maravilhoso. O Matilda é uma delícia, né? O Rodó é um autor que a gente deve conduzir as crianças, especialmente aqueles livros dele que são 10, né? Então eu acho que eles servem para essas duas coisas, né? Você está ajudando na formação da criança sem ser aquela coisa chata e você está dando boas coisas para ela ler, no sentido de boas coisas literárias, né? Vamos desenvolver também o bom gosto dela enquanto leitora. Vamos lá, próximo. Por que você não tem mais gatos? Basicamente por dois motivos. Um, porque se eu tivesse gatinho hoje, ele ia ficar trancado praticamente o dia inteiro sozinho, né? Porque agora eu moro sozinho, já tem alguns anos. Eu vou trabalhar, às vezes eu demoro no trânsito, eu me atraso, não consigo chegar tão cedo quanto eu gostaria em casa. Por isso até que eu falo que às vezes eu não tenho tanto tempo livre assim, porque quem trabalha e depende de condução, e nas grandes cidades, sabe do que eu estou falando. E o outro motivo seria que, justamente porque eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para ler, para ouvir música, né, para relaxar, para orar, né? Se eu ainda fosse chegar em casa, aí eu ia limpar a caixinha de areia, aí botar comida do bichinho, dar uma escovada no bichinho, né? Ver se ele tá bem, examinar se ele tá direitinho, brincar um pouquinho com ele e tudo. Eu não tenho, não quero ocupar, né, o meu tempo com mais alguma coisa. Eu estou tentando diminuir as coisas que eu tenho que fazer, né? Embora tivesse o seu retorno, né? Porque eu acho que o gato é um animal subestimado. Eu acho que ele é um animal afetuoso, sim. E eu sei porque a gente teve gatos, né? Quando eu era criança e adolescente, e eu vejo os gatos da casa da minha irmã, como é que eles são afetuosos. Então, eu sei que teria um retorno emocional também, mas eu penso nesses dois aspectos, né? O bichinho ia ficar trancado o dia inteiro sozinho e eu ia despender mais tempo ainda fazendo outras coisas para tratar bem dele, porque eu também acho que a gente não pode ter um animal, não é um ser humano, mas é um animal, então de repente a pessoa acha que não precisa ter o mesmo escrúpulo, o mesmo cuidado, e eu acho que tem que ter sim. Eu vejo pelos gatinhos da minha irmã. E quando a gente tinha gatos aqui em casa, né? Todo mundo dava um jeitinho, todo mundo ajudava. Agora sou só eu, né? Então na casa da minha irmã, ela tem outras pessoas para ajudar a limpar as caixinhas de areia, dar a comida dos bichinhos, levar para o veterinário quando precisa para levar, né? Receber todas as vacinas que precisa, fazer algumas consultas periódicas, né? Sair para comprar as coisinhas em pet shop que o bichinho precisa, cuidar de estar sempre botando uma água fresca e comidinha, brincar com o bichinho, escovar. Os gatos dela são assim lindos, né? Parecem gatos para você levar para exposição, porque ela realmente cuida. Só que não é só ela, né? Tem as outras pessoas na casa dela para dividirem isso. Então, basicamente, são por essas duas razões que eu não tenho mais gato. Quando eu fico com saudade de gato, ou eu abro a internet para ver uns gatinhos, uns vídeos até, ou então eu vou na casa da minha irmã e vejo os gatinhos lá, de perto. Quais foram os filósofos que mais a influenciaram? Eu não sei se eu poderia dizer que eu tenho filósofos que me influenciaram, porque eu acho que para você dizer que influenciaram, você tem que ter feito um estudo mais profundo. E eu não posso dizer que eu fiz. Eu tinha um interesse, como eu já falei em outro vídeo desse, no primeiro, que eu estava falando de mim. Passei 9 minutos falando de mim, depois eu vi, que vergonha. Mas eu tinha um interesse muito amplo, né, para filosofia, mas era amplo não exatamente, porque aparentemente parecia que eu me interessava por tudo, e quando você se interessa por tudo de uma área, na verdade você não se interessa por nada, né? Você não tem um foco. E eu nunca fiz assim aquela leitura sistemática, atenta. Eu tive alguns filósofos pelos quais eu me interessei e que talvez tenham me influenciado até inconscientemente em algumas épocas na minha vida. Um pouco antes da faculdade eu costumava ler o Voltaire. Quando eu estava na faculdade, aí eu descobri o Bergson, né? O Henri Bergson. Li, li para a disciplina de filosofia que a gente tinha. Depois eu fiquei comprando algumas coisas dele para ler, né? As duas fontes da moral e da religião, o riso, o ensaio sobre a significação do cômico.
Um pouco mais tarde eu comecei a ler o Nietzsche, né? Eu li várias coisas do Nietzsche. Talvez ele tenha me influenciado em alguma coisa assim. E depois eu comecei a voltar aos filósofos antigos, que são aqueles que me interessam mais agora, né? Com uma ou outra exceção dos após a Idade Média, que aí já são menos, né? Mas agora eu tenho mais interesse, eu estou querendo achar mais tempo para eu me dedicar, por exemplo, a ler mais Platão e a ler mais Aristóteles. Eu estou até com os livros em casa, mas ainda não peguei para ler com toda a atenção que eu quero dar. Se você fosse para uma ilha deserta e pudesse levar apenas 3 livros, quais seriam? Bom, gente, essa é uma pergunta que com esse limite não dá. Todo leitor ávido eu acho que não vai conseguir responder isso. Que mesmo que eu dissesse assim, a coleção completa de fulano vai formar um livro, a de cicrano vai formar o outro livro, a de beltrano vai formar o terceiro livro. Mesmo assim, porque eu tenho mais de 3 escritores favoritos. Eu só poderia dizer com certeza que entre esses 3, se eu não tivesse mesmo jeito, um deles seria a Bíblia. Agora os outros 2, aí não tem como. Eu tenho Dostoiévski, eu tenho o Dickens, eu tenho a Virginia Woolf, eu tenho a Jane Austen, eu tenho a Charlotte Brontë, né? Eu tenho o Faulkner, eu tenho algumas coisas do José de Alencar que eu gosto muito. O que mais? Eu tenho certeza que eu estou esquecendo alguns, né? Tem os meus escritores de romances policiais que eu gosto tanto. Estou aqui olhando para a estante. Ia cortar o coração. Não dá, não dá. Desses 3, um seria a Bíblia. Agora os outros é impossível resolver. Ainda bem que eu não tenho que decidir isso. Alguma sequência para ler Michael Connelly? Que já me perguntaram sobre o Connelly, né? Outra pessoa, num outro vídeo, e eu devia ter juntado com essa, que foi pergunta de outra pessoa. Bom, eu comecei a ler o Connelly na metade dos livros, mas as tramas policiais dos livros do Michael Connelly dedicados ao Harry Bosch, elas têm aqueles crimes, aquele mistério e aquilo é solucionado no livro. Isso não fica pendurado para ser resolvido nos livros seguintes, tá? Então, no sentido de enredos policiais, tramas policiais, você pode pegar em qualquer ponto. Como eu mesmo peguei, né? Eu comecei a ler em Luz Perdida. Falei isso quando eu falei da ordem de sugestão que alguém perguntou por onde começar. Mas o que é que muda na série dos livros do Harry Bosch? Algumas mudanças na vida do personagem, sim, né? Mas eu não peguei do início porque eu nunca achei o primeiro livro, né? Que é o Eco Negro. Eu nunca achei. Eu sei que existe, eu botei lá nos meus desejados do Scooby, mas eu nunca achei. Que é o primeiro livro da série, né? Onde ele apresenta o personagem pra gente. Então eu começaria pelo Luz Perdida mesmo. Se você achar o Eco Negro, que seria o primeiro livro, quiser começar, não, eu não quero perder nem os detalhes da vida do personagem, porque a vida dele vai mudando ao longo da série. Então você teria que procurar o primeiro livro, que é o Eco Negro. Tá? Última. Como o seu comportamento de leitora foi alterado ou incrementado com a criação deste canal? Ele fez uma pergunta maior, mas eu resumi aqui. Eu leio mais com o propósito, né? Em alguns casos, quando eu estou relendo um livro muito bom, eu, em geral, releio com o propósito de fazer um vídeo resenha para ele, fazer algum trabalho em cima dele, algum vídeo, né? Ou até focalizando algum aspecto daquele livro num vídeo. Então, nesse sentido, a minha leitura está assim. Eu sempre procuro ler com atenção, mas é diferente você ler, isso tem que se reconhecer, ler com o propósito de fazer um vídeo, porque eu tenho a preocupação, nem sempre eu consigo, mas eu tenho a preocupação de fazer vídeos que tenham alguma relevância para quem assiste, para que a pessoa não sinta que está perdendo o tempo dela, tá? Então, nesse sentido, mudou um pouco assim, porque eu notei, por exemplo, no projeto Lendo Divina Comédia, né, Lendo Dante, que ele demorou muito, por quê? Porque eu tinha que pegar a Divina Comédia para reler com o propósito de fazer um vídeo. Ou seja, eu teria que ter alguma coisa para dizer que eu considerasse que era legal de colocar no vídeo, né? Não só resumir, mas se tivesse algum aspecto que me parecesse interessante, eu comentar nos vídeos de Lenda Divina Comédia. Então isso até me atrapalhou, na verdade. Por isso até que eu não estou animada para novas leituras compartilhadas, gente.
não estou animada para novos diários de leitura, porque eu sei que eu vou sentir essa pressão, esse peso em cima de mim de, não, eu tenho que ler com esse propósito de fazer um vídeo que tenha alguma coisa que possa ser relevante, que possa ser significativa para destacar. E quando você lê com esse propósito, é diferente. É diferente. Você lê com mais responsabilidade, ou pelo menos tenta, né? Não vou dizer não que eu leio com mais responsabilidade, porque eu não digo que todos os vídeos que eu faço são excepcionais, não é isso. Mas eu sei que eu leio, eu estou lendo com aquele olho de, não, quero tirar alguma coisa aqui que possa ser interessante, que mereça destaque, né? Que chame a atenção de quem vai assistir e essa pessoa sinta, não, valeu a pena ter visto esse vídeo, tem esse aspecto que ela falou, tem aquele, né? Porque esse é um canal, como eu sempre digo, de estímulo à leitura. Então, tem um peso maior. Por isso até que eu digo que quando eu sentir mais esse peso, essa pressão, ler com o propósito de produzir algum vídeo ou uma série de vídeos em cima da leitura, quando esse peso for maior do que o prazer em fazer os vídeos, aí realmente, gente, eu tô chutando o balde. Aí eu tô, ah não, agora chega, tô cansada, né? Não tá valendo a pena. Meu prazer for, se ele se tornar menor, né, do que a responsabilidade de tentar fazer vídeos bons, de tentar fazer vídeos relevantes, se isso for mais intenso do que o prazer em manter o canal, aí realmente eu vou largar o canal, tá? Então, essa pergunta até fecha bem, né? Eu não estou planejando terminar o canal, mas é uma coisa que deve ser considerada, porque do momento que eu deixar de me divertir ou que o divertimento for menor do que a responsabilidade, aí é a hora de parar. E acabamos.